Falei, você se embaraçou. Se é da Mironga tem que ser conhecedor. Saravá, meus irmãos, Saravá Umbanda, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Hoje a gente voltou aqui, Parque São Rafael, Terreiro Caboclo da Lua e Cabocla Jurema, para fazer mais um capítulo aí desse Sacerdote Responde, para esclarecer algumas dúvidas que vocês enviaram para a gente. Agradecendo a presença da minha irmã, da minha mana, Antônia. Gratidão ao Dani, à Vanessa. Que a gente possa aí esclarecer muitas dúvidas, né? Que às vezes a dúvida de um irmão se torna a dúvida de muitos outros, né? Lembrando que essa é a doutrina que a Antônia ela segue aqui no terreiro na qual ela participa e que cada terreiro tem a sua doutrina. Em caso de dúvidas, é sempre bom a gente questionar a nossa dirigente, né? Que é quem lida com a gente diariamente nos trabalhos mediúnicos. Antes de fazer a primeira pergunta, eu vou pedir para a galera que está assistindo, caso não seja inscrito, se inscreva no canal, que possa ativar o sininho, chuva de like, para ajudar a gente a continuar firme e forte aí no nosso projeto. Bom, Antônia, a primeira pergunta que a gente recebeu é se é comum um médium ter mais de uma entidade da mesma linha de trabalho. Por exemplo, ter 2 caboclos, 2 pretos velhos. Sim, na verdade essa pergunta é o contrário, né? Quantos guias, quantos mentores, quantos caboclos, quantos pretos velhos são capazes de nos utilizar como veículo, como um instrumento para a caridade. Então, não é a gente que tem os caboclos e os pretos velhos, os guias, né? Eles que nos acabam utilizando, que utilizam como ferramenta. Sim, é muito comum. Na verdade, não tem uma quantidade certinha ali, né? Você só vai incorporar, graças a Deus, nós da Umbanda temos essa liberdade de trabalho, salvo alguns irmãos que trabalham com as linhas banto-ameríndios, que é bem específico, que lá tem só a incorporação de determinados caboclos daquela tribo. Sim. Daquela aldeia. Então, eu conheço muito pouco sobre isso. Sim. Porém, o que a gente trabalha aqui, da onde eu vim, da origem que nós viemos, é bem comum que a gente tenha muitos caboclos, tá tudo certo se a gente tiver mais de um caboclo ou apenas um caboclo de trabalho. Isso se dá por conta da nossa estrutura, da estrutura da Umbanda, que nos dá essa liberdade, e da estrutura do médium de Umbanda, que é um segmento da Umbanda, né? Nós somos da mesma forma, mesma estrutura que a Umbanda tem como estrutura também. E eu vou só complementar a dúvida desse irmão, que foi uma dúvida minha em um determinado momento da minha caminhada. Na tenda de Umbanda, Pai Oxalá e Caboclo Pena Preta, da onde eu venho, né, da onde eu trabalho, na linha de passe, ali na linha de caboclo, a gente sempre trabalhava com o orixá Oxóssi. Então, sempre que tinha trabalho de caboclo, era Oxóssi e caboclo. E eu trazia o caboclo que me assiste, que é o caboclo 7 flechas, e sempre ele vinha para trabalhar no passe. Em um determinado momento, a gente foi trabalhar numa gira que colocaram Xangô e caboclo. Eu senti que eu estava passando por um momento que eu estava um pouco desequilibrado, e eu senti uma energia diferente de um caboclo diferente, que ele veio, que foi o caboclo do sol, e ele veio para trabalhar para minha necessidade naquele momento, que era de me equilibrar. Sim. Eu acho que assim, a gente, como você disse, assim, a gente pode sim trabalhar com mais de um caboclo, acho que também de acordo com a necessidade que a gente precisa também. Exatamente. Na verdade, não só com a nossa necessidade, né?
com a necessidade do trabalho. Às vezes a gente está ali, principalmente no desenvolvimento, isso é muito comum, e nos trabalhos abertos tem especificidades mesmo para isso. Mas, por exemplo, a gente tem ali, vamos trabalhar com uma força mais curadora. Sim. Então a gente vai chamar ali os pais caboclos ligados ao trono do conhecimento, ao trono de Pai Oxóssi, ao trono ali, vamos trabalhar com os pretos velhos ligado ao trono lá da terra, ligado ao Pai Obaloaê, com aquela questão de cura mesmo, de Mãe Nanã, enfim, conforme o dirigente determinar. E a gente tem essa possibilidade, nós somos um leque de possibilidades de incorporação e de afinidade, né? Então a gente acaba se afinizando energeticamente com aquele orixá, com aquele guia que faz necessário para o momento. Então é muito comum, sim, termos mais que um baiano, mais que um Perfeito, preto velho. então é joinha, então pode. Pode. A pergunta 2 é a seguinte, eu fiquei muito feliz que caiu essa pergunta para eu fazer para você, por toda a ligação que você tem com os trabalhos com ervas, com defumação. E a pergunta é a seguinte: qual é a finalidade da defumação que é realizada antes dos trabalhos mediúnicos? Né? São 2 em 1, essa aqui é bônus, né? E se a gente pode substituir, por exemplo, a defumação pelo banho de ervas, que também a gente faz aí antes das giras, né? Antes dos trabalhos. Sim, lembrando que o que a gente vai falar qualquer dúvida, pergunta para o seu sacerdote. Que essa é a doutrina, essa é a que a doutrina. Antônia trabalha aqui no terreiro Caboclo da Lua e Caboclo da Jurema. Esse é o meu aprendizado e o que eu ensino. Sim. Na verdade, a defumação não existe um trabalho de umbanda, uma gira de umbanda sem defumação. Sim. Começamos por aí. Partindo do princípio que a umbanda é uma religião magística e que logo a defumação também é uma magia. Levando em consideração isso, então nós sabemos que a defumação também é um meio de transformação. Levando em consideração que todo ato de magia, todo ritual magístico é um ato de transformar. Nós transformamos, na hora que a gente está ali fazendo a defumação, nós começamos a transformação por conta das ervas, que elas eram frescas e se tornaram secas, e já é um ato de transformar. Depois a gente utiliza o fogo e proveniente a isso o ar, que é a fumaça, para transformar esse ambiente. No caso, quando a gente defuma antes do trabalho, é basicamente para transformar o ambiente, para preparar o ambiente para o trabalho, para preparar o astral do médium. E nós aprendemos com o mestre que isso na contraparte etérica, isso também é benefício para os guias. Então, todos os guias que vão ali trabalhar naquela gira ou naquele ritual, eles estão se servindo dessa defumação também. Eles estão sendo defumados também. E não só defumados, eles estão guardando essa energia, guardando essa fumaça. Sim. Do lado etérico, que é elemento ar, né? Então está guardando essa fumaça em seus mecanismos guardadores ali, armazenadores, para que sejam utilizados na hora dos passes, na hora da consulta, para desobstrução de vários chakras, pontos, corpos espirituais, os corpos mais sutis. No caso não substitui o banho. O banho, ele é também uma magia natural, um ritual, seja ele magístico ou religioso. Ele é utilizado uma magia
aquática, vegetal aquática. Quando a gente fala de água, a gente fala de uma dos elementos que mais propaga, que mais concentra, que mais propaga essa energia vegetal, por conta que nós somos feitos de 70% de água. Então, ele limpa ou equilibra mais profundamente quando a gente está falando de banho. Porém, tem alguns organismos que não são sensíveis à água, a esse elemento aquático. Então, a defumação vai ali trabalhar nesses corpos mais sutis para que seja limpo, equilibrado, preparado, o que o banho não conseguiu adentrar. Então, tanto a defumação quanto o banho são necessários para um trabalho espiritual. Então, desculpa só te cortar. Sim. Então, um não substitui o outro. Não. Eles se complementam, assim como outros rituais que a gente faz, Sim. que é acender a nossa vela para anjo de guarda, acender a vela para o orixá, para o guia espiritual. Exatamente, porque nós somos de uma religião ritualística. Sim. Nós precisamos do ritual para a gente se firmar na nossa fé. A gente precisa do ritual, dos elementos, tantos elementos que a gente tem dentro da Umbanda, da vela, para dar sustentação para a nossa fé, para a nossa religiosidade, para a gente acreditar, sustentar mesmo. Então, tanto o banho quanto a defumação, um complementa o outro. E não há um ritual, uma abertura de um trabalho sem antes a gente defumar, antes de você cantar para Jurema ou antes de você cantar para Pai Oxóssi, para que isso seja mesmo preparado, para que o trabalho seja totalmente preparado e envolvido, para que todos se mantenham na mesma frequência, no mesmo pensamento em prol da caridade. Certo, e só antes de fazer a terceira e a última pergunta, é muito importante também que, claro, a gente faça a defumação, faça o banho, que a gente faça um preceito, né? Se cuide e que a gente busque sempre aí se tornar uma pessoa melhor. Nos dias de trabalho a gente busque nos tornarmos pessoas mais calmas, mais pacientes, a gente busque respeitar o próximo, respeitar tudo aquilo, todas as lições que a gente aprende aí a cada trabalho espiritual. Sim, só para complementar isso que você disse, nós não tomamos um banho, nós não fazemos uma defumação, nós não viemos num trabalho de Umbanda para permanecer a mesma coisa. Sim. Não só no dia do trabalho, né? Exato. E eu costumo dizer aqui para o desenvolvimento que o maior preceito que a gente pode fazer é o preceito do que a gente pensa, do que a gente vibra, do que a gente doa como energia, né? Então, é mesmo uma transformação, a gente busca transformar, com certeza, melhorar. Então, evoluir, né? Evoluir. Maravilha. E a terceira e a última, né, é que atualmente a gente vê aí muitas oferendas sendo despachadas na beira de rodovia, nas matas, agora final de ano, muita oferenda na praia, prejudicando às vezes até o meio ambiente. Se a gente pode despachar em um outro local, essa oferenda em um local próprio, sem prejudicar o meio ambiente, e se ela teria a mesma afinidade como se a gente tivesse despachado numa rodovia, numa mata, numa praia. Sim, vamos lá. Lembrando de novo. Exatamente. Cada casa tem o seu jeitão de trabalho, cada casa tem a sua doutrina, a sua origem. Eu falo aqui, nós temos 4 sacerdotes aqui no terreiro, então cada um tem um jeitão, cada um tem uma história. Eu venho de uma origem, o Everton vem de outra, e os outros também vêm de outras. Então o seu trabalho tem a sua cereja do bolo. Então, às vezes o que eu tenho como origem, o outro irmão não tem. E então a gente tem que respeitar e sempre tirar a dúvida com o seu sacerdote. Sim. O que... mas eu ouvi lá no Antônio falando, não sei o quê. Não vai chegar lá no seu terreiro e chegar para sua dirigente e falar assim, olha, eu vi a Antônia falando, você tá errada e a Antônia tá certa. Gente, contrário. Pai Wilson de Xangô, ele fala uma coisa que assim, a Umbanda,
ela não tem uma Bíblia para ser seguida. A gente tem que usar o amor, nossa intuição e principalmente o bom senso. Bom senso. Então, assim, eu não vou prejudicar ninguém, mas como a Antônia falou, sempre questione o seu dirigente, o sacerdote que está à frente dos trabalhos, porque é quem te conhece, é quem conhece como o seu terreiro trabalha. Exatamente, é como o mestre Adriano fala, que errado é dizer que o irmão está errado. Exato. Então, a gente vai em vários lugares e conhece muitos terreiros, muitos irmãos, cada um trabalha de um jeito. E eu acredito que todo mundo, uma vez na vida, devesse ir até um ponto de força. Nós estamos falando de pontos da natureza. Então, nós temos lá cachoeira, praia, a mata, o Campo Santo lá, o cemitério, tal. Esses pontos da natureza, esses campos santos, eles são como chakras da nossa Terra, né? Do nosso planeta. Então, é onde a energia flui com muita facilidade, é onde a gente busca, traz ali energia dos pais orixás, né? Então, é a proximidade. Nós partimos desse princípio e partimos do princípio também que o nosso terreiro também tem essas forças, porque é de responsabilidade do sacerdote e dos médiuns ir até esses pontos de força e buscar algum elemento ligador. Sim. Um elemento que ligue a esse ponto da natureza. Então, partindo desse princípio, eu acho de extrema importância que nós, pelo menos uma vez na vida, vá até esse ponto de força, oferenda. Mas quando a gente está falando de oferenda, é muito mais do que o elemento. Sim. Eu acho que é muito mais bem-vindo você ir até o ponto de força e doar o que você sente. Esse é o meu ponto de vista. Se conectar realmente. Se conectar. O elemento, ele é o sustentador daquilo que você acredita. Ali, quando nós vamos fazer uma oferenda para o Pai Xangô... Posso pegar um exemplo? Sim. Nossa, surpresa, né? Olha, para mim muito doido. Pode pegar isso. Dá licença para ter saído daqui. Ó, pra gente usar até como exemplo, né? Sim. Eu preciso, antes da gente começar, eu preciso fazer, a gente estava conversando em off, eu preciso fazer uma oferenda para o Pai Xangô. E a Antônia, ela tinha aqui um elemento que ela deixou comigo, prometo que vou devolver da mesma maneira que recebi. E ela tinha uma pedra, né? Que ela tá nas vibrações, nas energias de Pai Xangô. Sim. E a Antônia, a gente conversando, ela me orientou algumas coisas, a gente trocou algumas informações. E é mais ou menos isso que ela estava falando agora para vocês, né? Vou tentar aproximar aqui para vocês verem, né? Mas... Eu, você e a pedra. Eu, você e a pedra. Vou deixar aqui. Sim, Desculpa até te atrapalhar, imagina. né? É importante isso, porque às vezes a gente fala assim, mas quando que a gente faz uma oferenda, né? Quando que a gente oferta? Eu não curto muito a palavra despacho. Quando a gente faz essa oferenda, por que nós fazemos? Eu acho que esse assunto é bem batido, mas vale ressaltar que você não precisa precisar para você fazer uma Sim. oferenda. Então, é um fortalecimento mesmo da sua fé. Os pais ali não vai comer a comida ou a fruta que você Trabalham vai com a dar, essência. com a essência, com o que você está doando. Então, quando a gente pega um grão, por exemplo, que vai ofertar lá para Pai Oxóssi ou para qualquer outro orixá que utiliza muitos grãos, tem ali de todos os elementos. Então ele tem lá a essência da terra que foi plantada, a essência vital do sol, o ar, a água, porque da chuva que germinou, que fez crescer. Teve lá a essência humana que foi lá, colheu, o amor que colocou, que você foi lá, comprou. E preparou também, né? Você acho que assim, você vai, compra os elementos para aquela oferenda, você
se prepara para fazer aquilo, como você disse, com amor, colocando a sua energia, preparando com as suas próprias mãos. E aí você faz os seus pedidos, faz os seus agradecimentos e se conecta ali, respira um pouco ali na frente, né? E se liga com aquele campo de força, com aqueles elementos daquele orixá ou daquele guia espiritual que você está oferendando. Exatamente. Nós temos essa necessidade, nós seres humanos temos essa necessidade de elementos. Então, a gente não tem o poder, né, de ficar muito tempo ligado a um pensamento só. Sim. Nós temos ali um turbilhão de pensamentos. E os elementos, a vela, um elemento de um grão, uma flor, é um elemento de durabilidade para aquela essência, da durabilidade, da sustentação para aquele momento. Então, nós temos muitos lugares específicos para fazer as oferendas, fora a natureza. Sim. Voltando a dizer, quando a gente vai ofertar na natureza, e até mesmo nesses lugares específicos que são os santuários, o santuário de Umbanda, do Grande ABC, que é lá em São Bernardo, tem o santuário de Nazaré Paulista e outros lugares, tem o santuário no Sul, e tem outros lugares que tem santuários, lugares preparados para receber essas oferendas, que tem lá o irmão que em determinado dia da semana vai lá, limpa, faz a limpeza do local. Você paga por isso, para que eles vão lá, recolher, né? Eles vão lá e recolham. Então, graças a Deus, tivemos irmãos aí que vieram antes da gente e pensaram nisso. Sim. E aí a gente tem que ter a consciência e o discernimento de que esses pontos, esses chakras, eles podem deixar de existir. Sim. E que esses pontos de forças a gente precisa cuidar também. Então, a gente ofertar de forma consciente, para que não deixe nenhum objeto que corte ou um objeto que demore ali para degradar, é importante. E sim, se você ofertar lá no santuário, vai ter o mesmo poder, a mesma dependendo do que você pensa, do que você sente, do que você está doando de sentimento e essência sua, vai ter o mesmo poder do que você ir lá no meio da mata e ofertar. Isso, só para complementar, se você quiser acrescentar mais alguma coisa depois disso que eu falar, eu acho que a gente é um bandista e a gente não gosta de abrir a porta da nossa casa e ter um alguidar de barro na porta da nossa casa. Enfim, o seu direito termina quando começa o direito do próximo, né? E agora, dezembro, vai ter as homenagens na praia, né? As festividades para a Mãe Iemanjá. Então, que a galera tenha bastante consciência. Então, como a gente falou, a nossa doutrina não permite destruir o ponto de força de algum orixá, de algum guia. Então, assim, gente, não deixa vidro, não deixa barco de madeira, de isopor na água. Se você vai doar oferendar as pétalas, não deixa um espinho lá, não deixa uma alfazema de vidro. Então, faça a sua oferenda e limpe ali o local que você vai usar, sem deixar coisas que vão prejudicar a natureza. Eu acho que a gente pegou o gancho, né? A gente, sem querer, sim, nós estamos falando de um assunto muito importante, num momento importante. Porque se a gente for ver bem, é bem complicado quando a gente vai para Praia Grande principalmente, que tem ali os festejos de Iemanjá e vai depois, um dia depois dos festejos. É muito complicado. Você não consegue nem pisar na areia às vezes, né? E aí a gente fica pensando, será que a mãe está satisfeita com isso, né? Eu de verdade acredito que não. Então, aqui em casa a gente tem essa prática de coerência mesmo. Então, se a gente vai até o ponto de força da mãe ou de qualquer outro orixá, a gente vai até lá
faz a oferenda, faz ali o trabalho que precisa, só que nós não deixamos nada elemento, nenhum elemento que possa ser além das pétalas de rosa, né? Então é muito mais ofertante, né? É muito mais bonito você ofertar a limpeza do lugar, porque vai ali colaborar com a permanência do ponto de força, do que você ir lá e sujar. Então é uma prática comum. Se você for conversar com o irmão mais contemporâneo da gente, mais antigo, um sacerdote mais antigo, ele vai falar assim, meu, você tá louco. É verdade. Você tem que sim deixar lá o alguidar. É que eu acho que assim, em todos os pontos, a Umbanda, ela vai evoluindo. Sim. É a evolução, é você permitir se evoluir junto com a religião. Uma das prioridades do nosso canal é desmistificar a Umbanda. E a partir do momento que a gente tenta desmistificar e não trazer a evolução da religião, outros irmãos que não são da nossa religião, eles vão olhar aqui e vão falar, pô, olha o que os umbandistas fazem aqui. Eles vêm, faz as homenagens, as festividades e deixa esse monte de lixo aqui pra gente. Eu acho que para muitos irmãos pensam ainda numa série de elementos e não entende que a Umbanda é muito simples. Exatamente. Que a gente precisa dessa simplicidade, que às vezes uma flor ali, sentar e pedir para a mãe Iemanjá, mãe, me abençoe, muito obrigado, agradecer e soltar as pétalas ali com carinho, colocar no mar, oferendar no mar, é muito mais valioso do que você ter uma série de elementos ali, colocar lá no meio da praia, um monte de garrafa, um monte de coisa, gastar-se um monte de dinheiro, porque você acha que o material vai ser mais importante ou melhor aceito do que a sua essência ali, vital, seu amor, né? Bom, galera, esse aqui, né, mais uma vez, a gente antes de começar, toda vez que eu venho gravar algum vídeo com a Antônia, vou até, né, é até engraçado, a gente sempre estipula algum tempo para eu não atrapalhar ela, pra gente não ficar um vídeo tão longo, mas a gente começa a falar e se deixar a gente vai fazer aqui um vídeo de 1 hora falando sobre esse assunto. Esse aqui foi mais um Sacerdote Responde. Eu agradeço demais todo mundo, porque a gente recebe, sem mentira, a gente recebe aí um caminhão de perguntas, mas você vê, 3 perguntas a gente grava um vídeo aí às vezes de 30, 40 minutos, mas eu quero agradecer todo mundo que mandou pergunta. Quem não foi respondido dessa vez, fica atento aí nos próximos que com certeza vai ser respondido. Eu quero agradecer mais uma vez a minha mana, Antônia, por todo esclarecimento, todo aprendizado, de poder levar para vocês aí um pouquinho do que ela vive, do que ela estudou e aprendeu na Umbanda, né? Eu quero muito agradecer, realmente a gente foi comportado hoje. E com relação ao tempo, eu acho muito importante, eu ressalto isso, eu acho muito importante o trabalho de vocês. Acho que a gente, quanto mais falar sobre Umbanda, menos mistificada fica, pessoas vão olhar. É muito engraçado isso, porque às vezes olham pra gente e falam assim, nossa, Antônia, você é tão boazinha, é um bandista. Então isso tem que ser desmistificado. Por que você tem que ser mal ou coisa do tipo, né? Então é muito contrário. Então eu acho que a gente levar um pouco de conhecimento e de dúvidas também. Às vezes a gente acaba tendo muitas dúvidas, né? Entre os médiums mesmo. Então eu acho que uma parte minha, outra sua, outra do outro irmão, e é uma contribuição para que a Umbanda permaneça, que esse é o intuito. Para que a gente vá e a Umbanda continue aí para os filhos, para os netos. Certo. E assim, quem gostou, porque muita gente não conhecia a Antônia. Antônia, eu brinco com ela que ela foi um dos sucessos desse primeiro ano de canal, que a galera gostou muito da história dela. Então, se você não teve a oportunidade, é a primeira vez que está assistindo a Antônia aqui no canal, eu vou deixar um link aqui no canto da tela, com a Antônia mesmo contando a história dela, como ela chegou na Umbanda. E eu vou pedir novamente para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho,
para darem um like no vídeo que nos ajuda. E a gente tem um projeto novo que a gente denominou que chama Eu Mais Um, que é todo mundo que assiste o vídeo manda para mais um amigo, porque assim a gente vai expandir essa rede aí de falar sobre Umbanda. Agradecendo a Antônia e agradecendo vocês, meus irmãos. Axé. Gratidão. Falei, você se embaraçou. Se é da Mironga tem que ser conhecido.